forma aqui, para que seja mais simples possível, eu até já falei com a Kátia, eu estou pegando essa parte aqui dos posts como meta description. Então, quando for criar um post, é só já deixar otimizado essa parte aqui do post, que já vai automaticamente aqui eu mudei porque era uma das páginas que precisava de otimização. Aí eu mudei. Mas geralmente está pegando aqui. Então, se eu vou ver um post, se você escrever aqui nos próximos posts, já vai a meta description já vai ser pega automaticamente aqui. Mas é isso, tem que ser de 120 a 160 caracteres, uma chamada para fazer com que o leitor leia o artigo. Então, é um resumo, mas também no Google é utilizado como resumo. Então, é bom ter a palavra-chave do artigo aqui e ter, tipo, às vezes não, às vezes sim, mas ter, às vezes, uma chamadinha de ação para que o usuário continue lendo, coisas do tipo. A title tag, como eu estava falando, tem que ser de 30 a 70 caracteres. Isso aqui, em cima do WordPress, é o título H1. Então, esse aqui é o H1. E aqui no Yoast é a title tag. Duas coisas aqui. Aproveitar que eu estou nesse post aqui que eu abri justamente para falar dele. Evitar usar data ou, quando usar data, atualizar sempre os artigos. Então, sempre analisar, colocar numa planilha ou alguma plataforma. Eu tenho ScreenFrog. Tem um ScreenFrog gratuito que o povo pode usar e tudo. Até vai ser hoje também. Não, esse hoje não vai pegar, não. Teria que ser o ScreenFrog mesmo, ou criou o post, colocou data, coloca numa planilha. Porque aí, passou um ano, tem que atualizar. Ou atualiza para 2025, ou não utiliza data. Porque aí esse post aqui vai ficar obsoleto, não vai servir de nada. Não vai ranquear, não vai fazer nada. Então, isso aqui foi um problema. Outra coisa aqui, como aqui é um H1 com mais 70 caracteres, eu ajustei aqui direto para ter 60, 70, até mais 70 caracteres. Acho que aqui tem 60. Outra coisa importante. Ô, Gabriel, deixa eu te perguntar, cara. Você acha que colocar o 2025 ou não colocar, colocando ele, tu acha que ajuda? Dependendo. A gente não vai colocar nunca. Não, dependendo ajuda. Tá. Tem um estudo que dizem que usuários clicam mais quando tem número na tag de título. Entendi. Mas não é sempre também. Então, é o bom senso. Tudo em relação a SEO precisa do bom senso. Não é usar em todos, não é usar em nenhum, é usar no que faz sentido, mas também atualizar. Não é usar e deixar para sempre. Uma coisa tão importante quanto criar artigo é atualizar artigo. É tão importante quanto. Então, é sempre bom. A gente está criando aqui, sei lá, 2 artigos por semana. Deu 3 meses, cara, vamos começar a revisar os que a gente criou lá, porque a gente tem que atualizar. Porque o artigo, quando atualiza, também gera penalização e o Google pode gerar resultados negativos para o seu site. Mas, enfim, como que eu estava falando aqui... Quando você fala atualização, Gabriel, é atualização, tipo assim, a gente tem que mudar todo o artigo? Não. Se mudar uma palavra e fizer um upload... Adicionar um parágrafo... adicionar sei lá, uma linha, um parágrafo, alguma coisa. Geralmente a gente sempre compara, sei lá, por exemplo, Halloween na Disney. Eu vou pesquisar, antes de criar um artigo, por exemplo, eu vou pesquisar Halloween na Disney, vou colocar no Google, vou ver os 3 primeiros que estão ranqueando e vou pegar algumas ideias desses 3 artigos. Então eu vou criar. Pode ser que passe 3 meses, esses 3 artigos estejam a mesma coisa. Então eu já vou começar a atualizar. Vou, sei lá, crio um novo tópico, crio um novo parágrafo, que aí eu já vou diferenciando e vou deixando meu conteúdo cada vez melhor comparado aos artigos que estão lá e não estão sendo atualizados. Pode ser qualquer atualização. Eu sempre recomendo uma atualização, pelo menos um pouquinho de conteúdo, mas pode ser também uma imagem, pode ser qualquer coisa, assim. Tá. Assim, que faça sentido, né? Lógico. Claro. Mas, enfim, palavra-chave, sempre que possível também, utilizar o bom senso, sempre mais à esquerda do título. Então, por exemplo, eu coloquei esse artigo aqui, que está aqui. Esse artigo aqui está aqui. A segunda região mais alta do mundo se encontra na Argentina. Qual região? Não fala. A palavra-chave... Pô, ninguém vai pesquisar qual a segunda região mais alta do mundo na Argentina. É muito amplo. Muito vago. Muito vago. E aqui não tem. Aí eu vi aqui que parece que é... Cadê?
Puta, não era nem a primeira. Aqui. A ruta de Los 6.000, sei lá. No título, eu já coloquei, e na meta escrita também coloquei a palavra-chave. Palavra-chave mais à esquerda possível, 2 pontos, a segunda região mais alta do mundo. Esse artigo, você vê que ele não tem uma palavra-chave assim. Precisa dar uma olhada nele, talvez no conteúdo dele, e sempre pensar na palavra-chave. Não é usar a palavra-chave igual louco, assim, igual o povo usava 10 anos atrás. É tentar usar de uma forma que flua no texto e que faça sentido. A gente está sempre pensando na forma que o leitor quer ler. Então, o leitor, geralmente, quer ler algo que já... Ninguém quer ler um artigo de 10 minutos, apesar de teoricamente, ser bom ter um artigo grande para o Google. Mas o povo quer clicar e já quer ler a dúvida específica e já quer fazer outra coisa. Então, eu não sei, eu não sei se foi com a Kátia, eu acho que eu falei com algum de vocês que hoje em dia, em tempos de inteligência artificial, uma das coisas mais legais é, por exemplo, num H2, se você tiver um H2 aqui, se for uma pergunta, por exemplo, qual é a segunda região mais alta do mundo? Já no primeiro parágrafo da resposta, a segunda região mais alta do mundo é... Tanana, 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 e aí, depois desse primeiro parágrafo, explicar. Isso é por causa... Tanana, papá, entendeu? Então, a gente sempre dá, hoje em dia, dá a resposta primeiro, já no primeiro parágrafo, já direto, de forma direta, simples e objetiva, em 300 caracteres. E depois, você disserta mais sobre o tópico. Porque aí, você... Quando hoje em dia está usando o ChatGPT para fazer pesquisa, você consegue citação no ChatGPT com respostas diretas assim em até 300 caracteres. Tá. Nesse caso aí, tipo assim, eu entendo que não tem nenhuma palavra-chave e eu não consigo nem entender por que tem que ver. Eu não consigo entender por que tipo assim, nesse caso, se a gente fosse escrever sobre a segunda montanha mais alta do mundo, a gente deveria ter pego o nome do lugar, sei lá, certo? Faria tipo mais assim, sentido. Exatamente. Tá, a rota dos 6 miles, 2 pontos. A segunda parará mais alto do mundo, né? Faria mais sentido, sim. Tá. Aí, enfim, voltando aqui para a planilha rapidão. Aí tem isso, e aí a outra coisa, o título não pode ser igual ao H1. Eu acabei de explicar. O H1 é essa parte aqui, que é o título do artigo, é o H1. E aqui embaixo é a title tag, que está no boxinho do Yoast SEO. A gente evita de usar a mesma porque a gente perde otimização, porque o Google pode tanto escolher a sua H1 quanto a sua title tag para mostrar, né, na SERP. Então, se você tem a mesma, você está perdendo otimização. Então, você tem duas formas aqui de aumentar o CTR, que é o clique do seu anúncio, utilizando duas titles diferentes. Então, aqui é outra coisinha que eu dou uma alterada. Aqui, imagem, basicamente, imagem missing out text significa que... Quer ver? Deixa eu pegar aqui deixa eu ver se tem imagem aqui. Aqui. Essa aqui, ó, quando você clica na imagem do WordPress, seja qual for, seja essa aqui, ou seja essa aqui, deixa eu ver. Sempre você vai ver aqui, ó, alt text. Sempre quando colocar uma imagem num post, é obrigatório colocar isso aqui. Por quê? Porque alt text é para cego ler, é literalmente para cego ler. Então, o cego que está no seu artigo, o computador do cego, ele consegue ler o artigo inteiro, aí vai ter uma imagem, não vai estar em branco, não vai ter o quê? Não vai mostrar nada. Então, ele não vai saber o que é a imagem e o que é nada. Então, esse alt text é basicamente descrever o que é a imagem. É basicamente isso, é bem simples. Mas é importante justamente que a gente tem que pensar na experiência do usuário e a experiência do usuário para todos os usuários. Então, aqui cai muito a necessidade para fazer com que o cego leia os conteúdos. Aqui era um linkzinho quebrado, corrigir, e aqui também era um linkzinho quebrado, corrigir. Beleza, basicamente foi isso na planilha que eu criei. Agora, a segunda coisa que eu queria falar é... Maria, você fez o cache que eu te pedi ontem? Fiz, não deu certo? Não deu certo. Aqui. Aí tem que falar com aí tem que criar uma anotação para falar com o Wesley para fazer esse cache de alguma forma, porque na URL que mandou tá funcionando.
Então tem que ver com ele por que não tá. Porque aqui, ó, se você vir aqui, ó, você vai ver que nem aqui, é aqui. Você vai ver que tá otimizado aqui, ó, title tag e meta description. Quando você vai no site que tá aqui, você vê que a title tag tá homepage e aqui tá homepage. Então, não tá passando, é aquele problema que eu te falei ontem. Não tá passando algumas Era coisas. pra estar como? Era pra estar assim. Ah, não tá aparecendo não? Ah, não aparece o plugin. Ah, não aparece o plugin. Agora vou ter que ir na marra aqui. Era pra estar assim, ó. Dá pra ver? Não. Vou aumentar um pouco mais aqui. Era pra estar aqui, ó. O título era pra estar assim. Seu guia de viagem, taranã, e a meta description. Vou entrar aqui. Pera, eu vou tentar limpar de novo aqui enquanto a gente fala. Vou abrir com o post. E a meta description era essa aqui. Só que quando você vai no site mesmo, você vai ver que o título... Aqui, ó. Homepage, Let's Guru. E a meta description, homepage do Let's Guru. Então, não tá passando. E aí, temos alguns outros problemas. Porque não é só essa página que não está passando. Quando você vai aqui... Se vocês tiverem com o site aberto aí, vai ser até mais fácil mostrar. Se vocês entrarem no site normal e entrar ali, central de ajuda, você vai ver, seja um parceiro, termos de uso, política de privacidade, política de cookies, política de comentários. Se você clicar na política... Qual que eu cliquei? Na política de privacidade, por exemplo, você vai ver aqui em cima, ó, vai estar a title tag. A title tag mostra aqui em cima, onde tá meu mouse aqui, ó. Vai estar Let's Go Gurus. Não tá política de privacidade. Porque o título, o title tag tinha que ser política de privacidade, tracinho Let's Go Gurus. Aqui só tá Let's Go Gurus e nem tem meta description. Então, essas páginas também não estão passando meta tag. Seja essa, seja a política de cookies, você vai ver, ó, mesma coisa. Title tag duplicada, Let's Go Gurus aqui. Política de comentários, Let's Go Gurus aqui, não muda, ó. Mudou o conteúdo, mas não tá mudando nenhuma tag. Termos de uso, mesma coisa. Então, no staging tá otimizado, mas aqui não tá. Ó, quando eu clico no Seja um Parceiro, mudou, ó. Seja um Parceiro, Let's Go Gurus. Mas tá com os problemas. E aí, não acabou os problemas ainda. No staging... Eu vou aqui, agora eu vou aqui no Nossos Gurus. Tu é sádico, né, velho? Tu pisa... Não, tá bom. Não, tô passando porque o Wesley falou que é um problema de cache. Eu realmente acredito que é um problema de cache porque mandou um link que tava funcionando. Então tem que ver isso direitinho com o Wesley e tem que pedir pra ele fazer isso, porque... Sei lá, senão ele vai fazer à noite, tem que fazer uma pressãozinha nele lá. Só vamos recapitular aqui uma coisa. O Rafael entrou. O Rafael tá dentro. O Wesley tá saindo. Ah, não. Beleza. Então o Rafael precisa entender isso com o Wesley. Tá. Rafael... Precisa entender. Toma tuas notas aí, Rafael. Rafael precisa entender isso com o Wesley porque tem um problema de cache do Postman. E aí o Wesley até me passou um passo a passo, mas te falar que acabou que eu perdi aqui. Tá. E ele chegou a me mandar uma URL que estava tudo atualizado. Então, se estava tudo atualizado, realmente estava com um probleminha talvez de cache mesmo, ou de integração, não sei. Acho que integração não, porque o URL que mandou estava funcionando. Mas, enfim, aí só para falar, o Rafael tem que chegar no Wesley, tem que perguntar, cara, como que o site funciona? A primeira pergunta é essa, tipo assim, o que precisa? Como o site funciona? O GitHub gera não sei para quê, aí que faz integração com o Vans, que gera o Postgres, ele tem que entender o todo. Entendendo isso, ele tem que perguntar, cara, como que limpa o cache do site? Porque rolou as alterações de meta tags e no stage funciona, no link que você mandou pro Gabriel funciona, só que no site não tá funcionando. A Maria fez limpou o cache no Postman e não funciona. Como que é? Como funciona? Tem que entender essa parte, porque senão qualquer alteração que for feita não vai ficar live nunca. Então isso é um problema, sério. E a mesma coisa, você vai nos gurus aqui, deixa eu lembrar qual que eu tava. É que sobre rotas, se você também for analisar aqui,
a title tag e a meta description também não alterou. Eu só vou mostrar a title tag porque o plugin não tá pegando, mas aqui, ó, sobre rotas, Let's Go Gurus. Se eu entrar lá no Stage, e vir aqui no sobre rotas, você vai ver aqui, ó, sobre rotas, vida, nome, viagem de motorhome pelo mundo. Gabi e Gui já tem a meta description também. Então aqui tá, só que não tá refletindo no site. Então... Por quê? Sabe por quê? Não sei por quê. Eu acho que é cache. Pelo que o Wesley falou, pelo que o link mandou, eu acho realmente que é cache. Tá. Mas é isso. Provavelmente é algum comando, talvez, que ele não tenha passado por mais. Não sei, deve ter se perdido no caminho. Então o Rafael tem que checar e tem que pedir todos os comandos para entender, ó. Agora foi, agora não foi. E entender realmente o que está acontecendo aqui. Mas, enfim, temos esses problemas, mas vocês viram que o stage tá um brinco. Só precisa realmente agora refletir pro site. Mesma coisa aqui, que eu te falei sobre isso ontem, o esquema. Quando você analisa esquema, que é aquela parte de dados estruturados que o usuário não vai ver, mas o Google vê, se você... Eu coloquei aqui a homepage do staging. Olha o tanto de informação que me dá imagem, me dá tudo, me dá home, me dá organization. Isso aqui é técnico, mas é só exemplificando. Aí quando eu clico aqui no site live, aqui, porque isso aqui já é outro problema. Isso aqui é aquele problema que eu te falei ontem, que o Rafael vai ter que entender com o Wesley, porque pelo que eu vi aqui no GitHub tem uma pasta aqui de esquema e tem esse webpage. Esse webpage está configurado no GitHub. Então, ao invés de configurar esse webpage no GitHub, teria que sincronizar o esquema com o Yoast, que é o plugin que vocês usam aqui, ó. O Yoast SEO, que já está gerando o esquema otimizado. Então, ele tem que ver como vai fazer essa integração. Aí é com o Rafael, mas tem que ver como vai fazer essa integração, porque tem que puxar esses dados do Yoast, não um dado próprio no GitHub, basicamente. Então tem que excluir o dado do GitHub, que isso aqui, sei lá quem criou, mas está muito fraco. E eu te falo, tipo assim, eu poderia ter criado um novo, só que aí eu teria que criar um para cada blog post, ia ficar inviável. Toda vez que você publicar um post, você tem que criar um por post. Então, sincronizando isso com o Yoast, já vai gerar todos do blog post, então vai ser muito mais interessante. Então tem que resolver essa integração do esquema com o Yoast, do site em live, porque aparentemente no Stage funciona, mas no site em live não funciona. Tem que entender por que está tendo essa diferença, porque era para ser, teoricamente, o mesmo site. Mas está tendo uma diferença entre o staging e o site que está funcional, tá live. Então, tem que entender... Você tem alguma ideia por que isso está acontecendo? Bom, eu tenho até que ver essa staging suas, porque normalmente vocês estão usando o termo staging, só que não é literalmente uma preview de staging lá no Vercel, não. Porque a preview de staging na Vercel é exatamente o mesmo site. É que nem eu tinha conversado com você, com a diferença de que não é aberto ao público, né? Você tem que fazer um login na conta da Vercel, está associada, né? Aquela empresa, para poder visualizar o site. Mas assim, a exibição é a mesma. Esse staging aí que você está falando, Gabriel, isso aí está parecendo o WordPress mesmo, né? Isso é WordPress, Esse é WordPress, Gabriel, eu limpei aqui mais uma vez, fiz o processo 2 vezes, ver se adiantou alguma coisa. Aí que o Gabriel falou, eu acho que é a linha certa mesmo. Ele fez a configuração no Yoast CSO, mas de alguma maneira, né? Por algum motivo, não está sincronizando lá no Next.js. Aí tem que ver por quê, fazer as configurações corretas. Além da home, tem que fazer o quê? As páginas? Boa. Agora a home foi. Acho que tem que fazer página por página, não é? É. Aí, não, mas isso também está muito inviável, gente. Vai fazer página por página de cache? Pois é. Tá muito inviável isso. Porque aí você vai ter, na home foi, mas você vai ter que fazer de todas essas páginas aqui de termos de uso, política de privacidade, políticas de cookies, política de comentários e de todos os gurus.
Não faz nem sentido. A gente precisa Não faz começar sentido. isso. Não faz sentido fazer um cache público. Tem que ter alguma forma de fazer um cache geral. Essa questão Tem que do entender. cache tem alguma Tem coisa mal configurada, né? Porque Tem que cache... entender. Pode falar. Eu queria comentar só que o cache ele é configurado de tal maneira que quando tem uma atualização do servidor ali do outro lado, ele valida o cache para o site buscar a nova versão, né? Tem alguma coisa configurada de errado. Se está dando problema de cache, tem alguma coisa configurada de errado que não está mandando essa mensagem para a VSL puxar a nova versão, né? Tem que entender qual é, Zé. Primeiro, antes de falar do cache, a função do Postman. Tipo assim, tem que entender claramente para que o Postman serve, se é obrigatório, se não é. Tem que entender se é necessário, se ele é importante para o funcionamento do site. E aí, depois... Pode falar, Maria. Não, eu queria falar que, assim, eu sei que o Postman é uma coisa que a gente usa desde que o primeiro dev estava aqui, que era o Franço. E aí ele configurou e tal. E, assim, absolutamente tudo que a gente sobe no site hoje, se a gente não limpar no Postman, às vezes mais de uma vez, ele não reflete. Não faz sentido isso. Ele fica, tipo... Se não limpar, tipo assim, nem sei se uma hora ele entra sozinho. Porque eu nunca deixei chegar nesse ponto, mas... Se eu deixar mesmo de um dia para o outro... Eu acho que não, né? Porque essa homepage já tem mais de uma semana que eu otimizei e passou uma semana e ficou. Então... E... Se não sei. eu limpei, e aí, às vezes ainda acontece isso, tipo, limpa, aí não vai, aí limpa de novo, aí não vai. E aqui no Postman ele tem, eu não sei, tá, gente? Eu não sei a parte técnica, eu faço exatamente como me mandaram fazer. Aqui a gente só coloca, tipo, um pedacinho do link, né, depois da barra ali, então barra PT, barra gurus, barra PT, barra... E vai limpando um por um. Porque pelo que eu tava vendo, já tem o cache do Kinsta. E aí tem o cache do Kinsta, tem o cache do Postman, aí vai sobrepondo o cache em cima de cache. E não sei, sinceramente, eu não sei se faz sentido isso. Rafael teria que ver realmente se faz sentido, mas também mesmo se fizer sentido, não é possível que não tenha um código que limpe o site inteiro sem... Não sei, não é possível. Mas enfim. O Postman, se a gente estiver pensando a mesma coisa aqui, o Postman ele é só uma interface gráfica ali para você conseguir fazer requisição para o seu servidor. Então, assim, a princípio ele é até dispensável. A princípio você pode escrever as requisições tudo ali no terminal mesmo e mandar via terminal. Eu tenho que ver, né? Porque está dando tanto problema de cache assim. Provavelmente é coisa do servidor que não está com a configuração de cache correta, aí o Postman, a aplicação do Postman, ele não está entendendo que aquilo ali já foi invalidado e está pegando o próprio resultado antigo, né? Que está te forçando a atualizar na mão. Tá, Rafael, essa aí é uma das nossas prioridades, cara, porque, assim, além de ser um problema, ele é um problema que toma tempo durante tempo. Por exemplo, todo o tempo que a Maria já gastou nisso, ela deve ter gastado, assim, se juntar todo o tempo, ela deve ter gastado alguns dias já. Imagina, tem que ficar limpando a mão. Mas é que é importante ressaltar. As meta tags foram atualizadas, mas o esquema não. Então tem esse problema de integração com o esquema do Yoast que tem que resolver. Boa. Que já é outra coisa, já é problema de aplicação mesmo. Tá, quando você fala aplicação, Gabriel, é o quê? A aplicação é o site. Talvez no GitHub, com certeza o GitHub está influenciando nisso. Porque o GitHub tem esse esquema que está aparecendo aqui. Então, com certeza é um problema ali. Provavelmente no GitHub, eu acho, talvez. Entendi. Cara, eu achei que o vídeo mostrava aqui não mostra, meu plugin. Porque aqui... Cadê? Aqui... Nossa, ficou tudo grande agora, mas tá bom. Aqui é o documento da Kátia. E aí ela sempre colocou aqui métricas de mensuração. E aí tem esse plugin aqui que ele já dá tudo. Se baixar, é só clicar nele que ele já vai dar tudo da página. Já vai dar a title tag, a meta description, a URL. Que mais? Deixa eu ver aqui.
Já vai dar Canonical, que é o linkzinho que tem no head das páginas, quantas palavras tem na página, dá tudo assim. Então, basicamente, eu coloquei qualquer coisa depois que eu achei que ia mostrar aqui no compartilhando a tela, mas não mostro. Qualquer coisa eu gravo um videozinho mostrando como usar ele, porque aí dá para ver direitinho se está acima de 160 caracteres, se está abaixo de 70 caracteres, de uma forma bem simples. E aqui eu coloquei algumas outras coisas aqui de como mensurar, avaliar as coisas. Tem essa plataforma aqui. O esquema é muito técnico. Eu acho que resolvendo isso com o Rafael, vocês nem vão precisar preocupar mais com isso. Mas tem essa plataforma aqui que a gente usa para analisar esquema, que é esquema.org. E para analisar a page speed, que é a velocidade do site, a gente tem essa aqui. Deixa eu botar aqui. Que é a page speed. Depois eu mando todas as URLs no WhatsApp, mas page speed sites, que aí você coloca a página aqui, pode ser homepage, pode ser qualquer blog, cada página vai ter uma métrica diferente aqui. E aí isso é uma plataforma do Google mesmo, e ele carrega a página e te mostra alguns erros que dá para otimizar, que dá para melhorar, que dá para deixar a página mais rápida. Enquanto estou rodando aqui, deixa eu ver se falta alguma coisa. Tudo foi resolvido, o botão foi, o Wesley fez, foi a remoção do H-Flag. Isso aqui o Rafael tem que olhar, mas isso aqui é mais técnico, mas depois eu converso com o Rafael, eu cheguei até a comentar com vocês que tem um robots e um sitemap para as 3 versões do site. Então, teoricamente, tem que ser um robots e um sitemap para cada versão do site. Então, o site em PT tem que ter um robots.txt, tem que ter um sitemap.xml. O inglês tem que ter também. Então, tem que ver no GitHub como que a gente conseguiria separar isso para que cada post criado automaticamente fosse para o blog em inglês, fosse para o site em inglês, fosse para o site em português e fosse para o site em espanhol. Foi a única coisa que o Wesley falou que isso aqui, eu até comentei com você que isso aqui mudaria a estrutura inteira, não sei o que e tal. Aí ficou dependente do dev, mas aí o Rafael, como segunda opinião, pode ver se realmente vai mudar a estrutura inteira do site, se não vai mudar, como que a gente pode fazer isso aqui de uma forma simples e fácil. Eu já adianto. Bom, tá sendo gravado aqui, não vou. Não, Mas assim, tem muita coisa que o Wesley não tinha experiência e falava, sabe? Então, é só pra gente abordar ali. E assim, não ter experiência, tudo certo, porque ele falou desde o início que ele não era dele. Mesmo assim, não é. Então, nossa responsabilidade. Tá, aqui pela plataforma do PageSpeed Insights, ele vai te mandar uma métrica de SEO, Best Practice, acessibilidade e performance. A performance está pegando muito por causa disso aqui. Servir imagens num novo formato. Geralmente, hoje em dia, a gente usa imagens em WebP, em vez de JPEG ou JPG, que é um pouco mais rápido. Eu até fiz isso no Staging, eu até instalei um pluginzinho aqui no Staging, que chama... Quer ver? Chama www. Cadê? Ô, Gabriel, a gente terminei. Então, eu até instalei esse pluginzinho que cria as imagens do WebP para o site, só que também, por algum motivo, não cai no site. Então, teria que ver, porque isso aqui melhorando, o site também já estaria muito melhor, que você vê que o problema daqui é só relacionado à imagem, a maior parte dos problemas. O resto é mais tranquilo. A acessibilidade aqui é aquele negócio de botão muito perto, coisa do tipo. Então, isso aqui é mais desenvolvedor também. Se quiser, depois passo para o Rafael dar uma ajustada. Mas isso aqui não é tão importante. O mais importante aqui é a performance, que acho que resolvendo essa questão das imagens do WebP também fica no jeito. E é basicamente isso. Além, Gabriel, além disso que a gente tem que ver com o Rafael, deixa eu te pedir uma coisa. Tu consegue passar ponto a ponto ali pro Rafael, para ele começar pegando as coisas que a gente precisa fazer? Exatamente isso que você fez agora. Mas das imagens eu queria te pedir, queria ver se tu tem alguma fonte, tipo alguma ferramenta, ferramenta que a gente possa conseguir umas imagens boas. E
porque a gente tem tido dificuldade de conseguir Cara, imagens. imagem é complicado, porque tem que tomar cuidado, inclusive. Porque mesmo nesses bancos de dados que dizem que a imagem é free, já trabalhei com um cliente que o cliente pegou a imagem desse banco de dados que era free, e aí o cara passou, sei lá, 1 ano, o cara mostrou como paga e cobrou o cliente. E o cliente teve, assim, tá na justiça, né? Não sei se teve que pagar, mas tá na justiça, o cara cobrando R$1.000 pelo uso indevido da imagem. Então rola muito, tem empresas especializadas em cobrar site que promove o uso indevido das imagens. Então tem que tomar muito cuidado nessa seleção de imagem. Aí é bem difícil, assim. Imagem é um trampo, porque quando rolou isso, o cliente preferiu começar a criar só com inteligência artificial. E foi criando imagem só com inteligência artificial. Mas não sei. Eu usei um Splash já deu problema. E tem um outro famoso também que já deu problema. Eu não sei se ter uma conta lá e pagar... Eu acho que ter uma conta lá e pagar, você fica protegido contra os problemas. Então, já resolveria. Se você fazer uma conta no Splash e pagar, sei lá, por mês. Que acho que eles te dão uma segurança, assim, se caso de algum processo, coisa do tipo. Mas você não ter conta e pegar essas imagens, mesmo em banco de dados free, eu não recomendo, porque pode ser que chegue um e-mail aí, extrajudicial. Tá, porque a gente recebeu, na verdade, a gente usa as imagens praticamente todas do Google, Maria, Ana, é isso, né? E é bom evitar também, do Google é bom evitar também. E é até complicado achar essas imagens, porque tem uma pior que a outra, às vezes, e nem dá pra usar. Aquelas que dizem que é free, né? Tá, então, Gabriel, mas tu acha que pagando a ferramenta, a gente fica livre? Lá na Splash, se você for pagar um plano, eu acho que eles mostram lá, tem umas dados lá, não sei se é no Splash, mas tem algumas outras que dão esses dados, então pode ser que te proteja. Do Google é free. Do Google eu nunca tive problema não, mas se deu no banco de dados, eu acho que também pode ser que dê, assim. É engraçado, porque enquanto o site não gera relevância, assim, tipo assim, de tráfego, notoriedade mesmo, ninguém liga. No momento que você pega a primeira posição em alguma coisa, aí começa. Até, sei lá, a concorrência querendo te destruir de alguma forma. Tem muito. Mas uma coisa que eu posso falar em relação a imagens, isso aqui vai ajudar muito, principalmente nessa métrica aqui, nessas métricas que estão com problema de imagem. É sempre colocar as imagens aqui, ó. Antes de colocar no WordPress, coloca as imagens nesse site, que vai comprimir as imagens, e aí você upload a imagem mais leve no WordPress, o que melhora o carregamento do site, a usabilidade do usuário e tudo. Manda agora. Cadê? E é isso, eu acho. Eu acho que eu não sei se eu tô esquecendo alguma coisa, mas acho que é isso. As coisas de conteúdo, porque eu falei um pouco a Kátia, as coisas de conteúdo que eu acho importante é comprimir a imagem aqui, criar sempre uma title tag, uma meta description dos caracteres corretos. Se possível, title tag sempre ter a palavra-chave mais à esquerda possível. Meta description tem que ter a palavra-chave na meta description também, uma vez, de forma super natural, sem forçar nada. URL, eu vi aqui algumas URL, eu não sei como que é feita a URL, eu só tô falando as coisas que tem que otimizar. Mas tem alguns posts que a URL tá pegando o título do artigo inteiro. O URL é bom ser o mais curta possível, ter lá 40, 50 caracteres. Então, encurtar URLs também é bem importante. E linkagem interna. Linkagem interna eu vou bater na tecla sempre. Precisa pelo menos... No doc aqui eu coloquei... eu coloquei muita coisa, como vocês podem ver, mas eu coloquei aqui, ó. São 3 links a 4 links a cada 600 palavras. Então, se você tiver um artigo de 1.200 palavras, utilizar 6 links internos. 1.800, 9 links internos e por aí vai. Isso é fundamental mesmo. E é basicamente isso. Fazendo tudo isso, já vai estar muito bem. Excelente, Gabriel.
Aqui tem isso aqui tem muita informação aqui também. Se tiver dúvida também me manda mensagem, não tem problema nenhum, responde. Eu nem coloquei aqui, mas é sempre interessante também colocar algum link externo também, mas que seja relacionado ao artigo, sabe? Então, não precisa ser de competidor, mas que seja relacionado ao artigo e que seja sempre de um site com autoridade. Então, você coloca... O link externo é bem menos, você pode colocar 1 ou 2, no máximo, assim, mas sempre de um site relacionado e sempre de um site com mais autoridade que o seu, para que você consiga pegar uma forcinha desse site. Entendi. Fala, Rafael. Eu só tinha uma pergunta. Desculpa, eu só tinha uma pergunta aqui sobre se teve a oportunidade de olhar os dados no Google Search Console ou alguma orientação referente a isso também. Por exemplo, a parte de indexação de páginas, essas questões. Eu acho que eu cheguei a olhar, deixa eu até ver aqui. Eu acho que eu até mandei para... Não, me manda eu tô sem acesso aqui. Mas a Maria me mandou, não mandou? Sim, Agora eu tô perdido. ela mandou, mas eu posso também aqui o link só para ver Se tiver como mandar de novo, eu dou uma... Porque eu tenho certeza que eu dei uma... Eu te mandei o link na conversa da call. Depois me manda o acesso de novo, Maria, pra dar uma olhada. Tô sem. Não. Eu já tinha até falado nisso, Gabriel, mas uma coisa que eu quero ver dessa questão de otimização de imagem é que, teoricamente, a Vercel faz a otimização de imagem já. Queria ver por que já não está chegando o WebP bonitinho, pequeno para o usuário, né? Pois é, isso é interessante saber. Isso é interessante. A Vercel faz muita coisa. Isso é uma informação boa. Boa, porque aí isso seria automatizado, né? A gente não precisa passar a imagem. Tá. Fica até bacana, porque aí você só precisa fornecer a imagem em alta resolução e a Vercel já faz todo o trabalho sujo de o usuário está acessando no mobile, telinha pequena, a internet não está boa, manda para ele a imagem em versão pequena. Ele está acessando o computador dele, a internet acaba, pode mandar uma imagem com resolução maior. Ela já faz isso tudo. Pô, massa. Pô. Eu acho que aí, só para finalizar, a parte da EdTech lá, do H2, a gente consegui resolver com o Wesley. Eu criei aqui uma... Talvez ajude, talvez não ajude, não é a perfeição, porque você vê que o artigo está sendo criado com ACF, que é um plugin do WordPress, ao invés de ser no próprio WordPress. Então, utiliza o ACF para criar os artigos. Então, cadê? O título, a descrição, e eu coloquei aqui um heading aqui, que aí pelo menos agora dá para vocês escolherem entre H2, H3, H4, você não vai ficar sempre preso no H2 ou no H3, igual estava. Então aqui pelo menos já dá uma mudança. E se precisar de algum outro artigo, é só escrever aqui direto, algum outro título, é só escrever aqui direto, colocar H3 e ir escrevendo. Porra, que legal, velho. Porra. A gente tava com bastante problema dos Hs, né? Lembra? Porque não tá abrindo na Spring, mas quando eu clico aqui no H2, aparece H3, H4, H5, aí é só selecionar o que você quer, que vai ficar. E aí, se tiver um outro subtítulo dentro desse título, aí é só você coloca aqui, aí você vem aqui no parágrafo, você coloca aqui H3, escreve H3, aí você vem aqui, aí escreve H4, escreve também, aí dá pra alternar um pouco mais também. Tá. Ô, Gabriel, uma pergunta importante aqui. A gente já tem bastante artigo no site e cabe agora que a gente tem, né, que a gente melhorou ali até o próprio formato desse dashboard do WordPress, cabe a gente otimizar de novo, né? A gente vai ter que entrar no artigo lá, vai ter que ajustar as coisas e é uma oportunidade. Fala. Principalmente linkagem interna. Principalmente no linkagem interna. Tá. Então, a gente vai botar para correr então, fazer esses updates nos artigos que a gente já tem e aproveitar para colocar alguma coisa a mais, né?
Sim, é aquele negócio. Vocês podem manter, sei lá, quantos artigos são publicados por semana? A gente quer chegar ao momento de publicar um por dia, tirando o final de semana. Mas hoje em dia tá quanto? Hoje em dia, a gente parou total. A gente tava crescendo, cara, até o final do ano, mas a gente parou totalmente para arrumar a casa. Entendi. Então, é importante ter uma coisa que é muito importante, é ter frequência de postagem. Então, tipo assim, se for 2, continua 2. Se conseguir 1 por dia, mas conseguindo olhar e otimizar os artigos que ficaram lá, 3, sempre otimiza pelo menos a partir de 3 meses, 4, 5 meses. Então, tipo, já deu 4 meses que a gente criou o artigo, vamos dar uma olhadinha lá e vamos atualizar ele. Tá. Então, sempre tem que, se conseguir fazer 1 por dia, conseguir atualizar os antigos, beleza. Mas é sempre bom, uma recomendação vou fazer 1 por dia, então tem que fazer 1 por dia durante muitas semanas. Então, tipo, porque fazer 1 por dia e na próxima semana fazer 3, aí você quebra a frequência de postagem e isso é ruim. Então, consigo fazer 3, mas vou conseguir fazer 3 artigos por semana durante o ano inteiro. Beleza, show de bola, não tem problema, melhor. Porra, tá. Boa. O que é um artigo um site de alta performance? Esses caras postam todo dia, várias vezes, tá? Não necessariamente, porque antigamente sim, teve empresa agora na última atualização do Google sofrendo bastante, por quê? Porque era uma empresa de marketing que oferecia a plataforma de marketing, a HubSpot, não sei se você conhece. Eu trabalho com a HubSpot, não, aquele negócio. Me complica a vida esses caras. E aí, eles têm um nicho, só que eles começaram a criar conteúdo sobre vários outros tipos de nicho e foram criando conteúdo só por criar conteúdo, que não relacionava tanto com o nicho deles, o conteúdo principal deles e tudo. Aí, essa última atualização do Google regaçaram, eles perderam, assim, uns 40%. Mas por quê? É porque esses artigos que não faziam parte do nicho, que não são parte da autoridade da HubSpot, perderam tráfego. Os artigos que fazem importância para o negócio da HubSpot estão bem ainda. Então, financeiramente, talvez não tenha tido tanto impacto, mas, assim, de acesso ao site, de entrada no site, tiveram muito impacto por causa disso. Então, é importante sempre, se conseguir criar muitos artigos, beleza, mas é importante sempre criar artigos relacionados com o seu business, assim, sabe? Não viajar muito e virar um portal de notícias, por exemplo, que aí já é outro segmento. Aí o portal de notícias funciona de outra forma, mas sites assim, você tem que criar uma autoridade dentro de um nicho. E como você cria autoridade dentro desse nicho? Criando artigos que fazem sentido para o usuário e que fazem sentido para o seu nicho. Eu até citei nesse doc que a Kátia compartilhou comigo, que uma estratégia boa para gerar autoridade é justamente isso. Vocês têm um artigo de São Paulo, que ela até mandou, que eu até sugeri algumas otimizaçõezinhas ali. Tem um artigo de São Paulo, o artigo geralzão de São Paulo, que a gente chama de pilar, artigo pilar. Então, é um artigo, vamos supor, de 10 mil palavras, vamos supor. Vai falar sobre bares, vai falar sobre cidade, vai falar sobre tudo. Cara, depois desse artigo, começa a falar sobre a cidade X, sobre o bar X, sobre sei lá, a boate X, o restaurante, e vai quebrando, e aí depois, sei lá, aí você fala assim, sei lá, o bairro lá, acho que é Moema, não sei, coloca. Aí depois, dentro de Moema, restaurantes Moema, dá pra você quebrar mais ainda. E aí o São Paulo é o pilar, Moema seria o top cluster, e de Moema, sei lá, para restaurantes em Moema, aí Moema já é o pilar, restaurantes em Moema é o top cluster. E esses artigos, eles linkam entre si. Então, o Moema manda para cá, esse aqui manda para cá, que o Moema manda de volta para São Paulo. Isso gera autoridade pra caramba pro seu artigo de São Paulo. Por quê? Porque quanto mais segmentado, menos volume vai ter, mas também menos concorrência vai ter. Então, você vai ranqueando esses artigos com menos volume, só que com menos concorrência, e vai fortalecendo o artigo de São Paulo, que tem muita concorrência, mas também tem um volume gigante. Então, aí você vai fazendo isso sempre com diferentes temas, e você vai gerando cada vez mais autoridade, você vai conseguindo galgar posições do Google. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, Gabriel. Cara, excelente. É isso aí que a gente precisa também, é tentar idealizar isso, porque linkagem interna é fácil de fazer, só depende da gente, né? E a linkagem externa é que eu acho que tem que fazer um pouco mais
Sim, E é importante, linkagem externa, eu até coloquei no doc também, nunca usar aqui, clique aqui, não. Isso não significa nada, isso não vai dar valor nenhum pro conteúdo. Se o post, se eu tô lá no meu post de Moema e eu falo de São Paulo, a minha linkagem interna tem que ser em São Paulo, porque eu tô levando pro meu post de São Paulo. Então, não linkar em clique aqui, linkar na palavra São Paulo. Então, a gente chama isso de anchor text. O anchor text tem que ser sempre a palavra-chave que você quer que o post que está sendo linkado ranqueie. Isso é muito importante também, porque senão não vai fazer sentido a linkagem interna. Tá. Porque você não vai ranquear para clique aqui. Você entende? Tipo, não vai. Sim. Aí não faz sentido. Sim, a linkagem ela vai dentro do texto e você tem um clique ali, é um CTA, né? Um clique para outro artigo. Então, Sim. o cara tá lendo o texto normal, vai ter um linkzinho lá no meio do texto, no meio da palavra X, mandou para lá. Tá. Aí no outro post vai ter também a linkagem e manda para o outro. E aí a ideia também da linkagem interna é sempre fazer um funil, né? Artigos informacionais manda para artigos que a gente fala comerciais e artigos comerciais lança para artigos transacionais, caso tenham, né? Tá. E a pergunta, Gabriel, por exemplo, assim, se a gente estava pensando em fazer alguns artigos sobre o Lollapalooza, porque vai ser em São Paulo, se eu não estou errado. Aí a gente ia fazer 10 artigos sobre o Lollapalooza. Isso é sair do tema, né? Porque a gente fala de turismo e imigração. Mas como seria os artigos? Depende como serão os artigos do Lollapalooza. A melhor roupa para você ir no Lollapalooza, os shows do Lollapalooza, só porque tá em trend, entendeu? A gente estava pensando em fazer isso. Não é, porque como é turismo, muita gente também quer viajar para ir no Lollapalooza, coisa do tipo. E como tem... O que eu recomendo é fortalecer essa base. Então, tipo assim, você tem um artigo de São Paulo, você tem os artigos do Lollapalooza, vai fortalecendo em volta desse artigo de São Paulo. Então, tem Lollapalooza, aí você vai ter que citar, sei lá, artigos sobre restaurantes, artigos sobre melhores bairros, artigos sobre boates, artigos sobre o evento tal, não sei o quê, e vai fortalecendo para que o tópico vire São Paulo e não Lollapalooza. Tá. A gente montou outra estrutura porque a gente tem que deixar o site forte a ponto das pessoas entenderem que a gente é um site que não vai achar só sobre São Paulo, vai achar sobre Maceió. Primeiro tem... Então, exatamente. A gente vai fazer essa base forte e aí a gente quer começar a fazer... Eu esqueci o nome que você usou, mas aí tem o conteúdo principal, tem o cluster. Isso. Tem os clusters. Aí os clusters vão ter outros clusters. Isso, exatamente. Você tem Maceió. Aí você, sei lá, mas eu não conheço Maceió, mas restaurantes em Maceió. Aí você vai... Mesma coisa, você vai quebrando que um vai ser pilar do outro. Um artigo vai ser... porque, por exemplo, em São Paulo, no artigo de São Paulo, você pode falar sobre o Lollapalooza, por exemplo, entende? Então, o artigo de São Paulo, Lollapalooza vai ser uma seção do artigo de São Paulo. Por exemplo, no artigo de São Paulo, vai melhores eventos de São Paulo. Lollapalooza. Então, vai ter uma seção sobre o Lollapalooza no artigo de São Paulo, que vai ser um artigo gigante, vamos pensar assim. Você, com isso, você cria você vai ter uma seção do Lollapalooza, mas você não vai conseguir explicar como intentar o Lollapalooza. Vai ser algo mais breve. Então, aí com isso, você cria um artigo do Lollapalooza, linka esse pro seu artigo geral do Lollapalooza. Aí tem um artigo geral do Lollapalooza, que já é cluster do de São Paulo. E aí você pode quebrar esse artigo, melhores roupas do Lollapalooza, melhor horário para ir no Lollapalooza, melhores shows para assistir no Lollapalooza. E você vai quebrando, porque nesse artigo do Lollapalooza você vai falar sobre roupas e tal, mas você não vai ser tão específico quanto o artigo só para melhores roupas de Lollapalooza, entendeu? Entendi. É basicamente isso. Entendi. Tá, beleza. Cara, a chamada tá terminando. Eu preciso sair também, eu tô indo pro escritório agora. Tem mais alguma coisa, galera, que vocês querem perguntar pro Gabriel? Tá. Não, é só reforçar naquela questão do Google Search Console, se pode dar uma orientação por ali também. Eu pedi pra Maria me dar vai ter que compartilhar o acesso no meu e-mail de novo, e aí eu dou uma olhada. Beleza. Tá. E Maria, dá acesso pro Rafael? Pra toda a parte ali, pra ele. Então ficou pendente pra mim só colocar os tópicos aqui pro Rafael dar uma olhadinha no que ficou pra trás, certo? Isso. E qualquer dúvida,
Só me mandar uma mensagem no WhatsApp, estou à disposição. Tá, fechou. Estamos encerrando então, Gabriel. E a gente vai te incomodar mais um pouco, mas aí encerramos o escopo do trabalho, mas tu fica um pouco com a gente mais um pouco no sentido de só para fazer essa transição. Sim, fico. Ajudo o Rafael também nessa parte para resolver todas as pendências. Tá. E aí, e também se for surgindo qualquer dúvida de conteúdo e tudo, pode mandar uma mensagem que não cobro, não. Tá, beleza. Então tá, Gabriel, 100%, meu. Obrigado, velho. Cara, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Valeu, gente. Valeu, Foi um prazer. tchau. Obrigada, Gabriel. Tchau, tchau. Oi, Ana. Olá. Desculpa, mas hoje Nada. Eu tava assim péssima. semana passada. Meu Deus, você sabe, então. Bom, Ana, só para não tirar também seu tempo, se você puder primeiro mostrar sua tela e segundo abrir o passo a passo que mandei ontem, só para ir te orientando por ali também. O passo a passo que você mandou? Isso, eu mandei no grupo de SEO. Ah, tá. Eu mandei por ali, mandei ontem, justo a primeira mensagem de ontem, aí está o link. Tá. Ah, o Docs. Então, Kátia, eu esqueci de te falar, o WordPress que você me mandou, é que eu olhei ele na aula, porque eu não tava prestando atenção na aula. Aí, ele não abriu. Eu esqueci de te falar. Você recebeu as credenciais no seu e-mail? No seu e-mail pessoal? Se você puder abrir seu e-mail ali, porque por ali que enviei a sua senha, e deve ter um link também para acessar o WordPress nesse e-mail. Deixa eu ver aqui. Tá compartilhando? Sim, agora sim. Vou abrir o e-mail aqui. Que eu ontem dei uma olhada no e-mail, só que eu posso ter reparado alguma coisa. Me dá só um segundinho, não, só um segundo. Claro.
Desculpa, recebeu ali ou não? Se não puder, Não, coloca ali na barra de pesquisa, coloca WordPress só pra ver se... Estranho. porque eu entrei pelo link que você me mandou. Ih, Deixa eu abrir aqui pra você. Aqui, ó, aparece isso daqui, ó. Ah, tá, deixa... Já sei que... Tenta esse link que eu vou te mandar agora. Esse daqui. Vamos ver se ele... Essa questão dos Aí, artigos, pronto. acabei ficando muito presa neles. Aí eu peço até desculpa quando mexi muito bem no resto. Ah, não, tranquilo, Nana. Deixa eu entrar e te passar aqui o usuário e senha. Porque acho que vai ser mais fácil se eu te passar por aqui. Usuário... User... O seu usuário está correto, é a Anabelle mesmo. A senha... Aham. A senha, cadê? Tenta essa senha que acabo de te mandar ali pelo... Vamos ver se dá certo. Ah, tá. Eu tenho aqui... Set new password. Só me dá um segundo que eu não salvei aqui o negócio. Take user... Agora, tenta essa nova senha. Agora deve dar certo. Acho que foi. Ai, que bom. Guarda essa senha, viu? Tá. E o link também, só pra você saber depois. Beleza, então vou abrir aqui também a guia, só pra eu lembrar do que eu mandei. Esse documento aqui. Pera, esse aqui, né? Isso. Então, você pode abrir também o artigo de São Paulo. Vou abrir ele. O modelo, né? Isso, agora a gente vai tentar publicar ele. Então, passo 1, passo 2, você já está ali. Aqui. A gente faz aqui. Tá dando pra ver minha tela? Sim. Quando eu mudo da Kátia pra Anabelle, da Anabelle pra Kátia? Sim, tá andando tranquilo. É que eu fico com as duas aqui embaixo, aí eu vou mudando. Tá tranquilo. Beleza, então agora vamos voltar para o WordPress. E o primeiro passo é ir para... Nossa, já estão parafusando na minha casa. Meu Deus. Vai para... segundo passo a passo é ir para Post, Add New Post. Na coluna isso. Post, adicionar novo post. Isso. Perfeito. Aqui é onde a gente vai, de fato, adicionar tudo que a gente tem no Google, né? No artigo da Google. Então, primeiro a gente tem que determinar o idioma, que seria esta linha em idiomas, do lado direito, né? Não, aí não. Não, aí não. Você vai... Aqui. Isso aí. Então, está em português, está certo. Se fosse outro idioma, a gente teria que trocar aqui, né? Então, o idioma está certo. Agora, a gente precisa adicionar o título.